vamos falar um pouco de desgovernança, né? Que eu acho que a gente está precisando, como disse o Capobianco no início, a nossa crise ética hoje, né? Nós estamos numa situação de alerta, então eu gostaria de chamar a atenção aqui para 2 pontos do documento, de toda a exposição, que ainda não foram colocados, e reitero integralmente o que foi colocado pela Estela e pelo Dr. Pedro Jacob, mas eu chamo a atenção para a questão da qualidade e da nossa incapacidade de interferir nas políticas públicas, sobretudo de sermos ouvidos e trazermos resultados para garantir o mínimo de direitos que conquistamos na legislação brasileira, e sobretudo na legislação ambiental brasileira. Estivemos juntos em Brasília na discussão, apontando os retrocessos que seria a mudança do Código Florestal Brasileiro. E juntos nós aqui. Essa audiência do Senado que o professor Tundizi colocou era nada mais, nada menos que a Estela, o professor Tundizi, eu na plateia, que a SOS Mata Atlântica havia viabilizado a presença deles lá, e o senador era o senador Aloysio Nunes, que a Estela acompanhava. Aquele foi o último minuto, o apagar das luzes de uma discussão que a sociedade, eu me lembro, a Rosa Mancini várias vezes falava para a gente, há 20 anos atrás, não, ninguém vai mudar o Código Florestal Brasileiro, imagina, isso é tão surreal, são tantos retrocessos que virão na crise hídrica, não integrar a gestão da floresta, a gestão da água, a questão fundiária, a escassez e a escassez, não só a escassez, mas a falta de regularização de um país que não conhece quem são os legítimos donos de suas terras, não reconhecer as áreas protegidas, as unidades de conservação, tentar a PEC 215, tirando direitos indígenas, direito de comunidades, quer dizer, a que ponto chegamos? Numa representação no parlamento brasileiro que vem de uma representação não do interesse coletivo, que foi aquilo que conquistamos na Constituição de 88, mas do interesse individual, econômico e setorial. O Código de Mineração, ele está sendo ditado, reescrito por essas mineradoras, por essas empresas. A Caritas distribuiu no dia da audiência pública, na Comissão de Meio Ambiente, quem eram os pagadores, os financiadores daqueles deputados que estavam ali votando na fragilização do Código de Mineração. A mesma coisa aconteceu aqui na Assembleia Paulista, na regulamentação do Código Florestal Paulista, pelos mesmos atores que não conseguiram implementar algumas questões extremamente importantes, por exemplo, a função das APPs urbanas. Eles não conseguiram perder, isso foi vetado no Código Florestal Federal, e eles trazem de novo à tona, novamente, tentativa de mudar a proteção das APPs urbanas, tão importante para garantir resiliência, segurança, à vida das pessoas. Não só segurança hídrica, mas são áreas de risco, é por isso que elas tinham as funções de área de preservação permanente, não só pela questão ecossistêmica, mas, sobretudo, para garantir segurança, saúde e segurança à vida das pessoas. Nós fomos pioneiros aqui em São Paulo e muito pouca gente fala da luta que foi reconhecer o pouco que sobrou de várzeas do Tietê, o Parque Várzeas. O professor citou Salesópolis, onde estão as nascentes do Tietê, com um índice recordista de saneamento básico, recordista positivo, 5% de perdas na distribuição de água, num município que é pequeno, mas é sobretudo rural, e que veio ali trabalhando a questão da próxima lei específica, que foi a terceira, a lei de Tietê Cabeceiras, como manancial. E como a gente não se dá conta que, nessa falta d'água, o colapso do sistema Cantareira e a indisponibilidade de água por perda de qualidade da Billings, acabou sendo o Tietê, com seus 3 únicos pontos de captação de água com qualidade de água boa, ou seja, o sistema Alto Tietê, que manteve o pouco fornecimento de água que a gente está tendo aqui na capital. Então, a possibilidade de olhar para o reservatório Billings como um manancial,
de uso múltiplo da água. A gestão da água do Tietê, da bacia do Tietê, não só como um rio que exporta problemas, morte e falência de gestão, e que nos envergonha quando a gente chega no Aeroporto Internacional de Guarulhos, mas como um ativo, é o maior rio paulista. E como o maior rio paulista, é o maior exemplo. Faz 24 anos que nós nos reunimos numa petição física em 1.200.000 pessoas pedindo a despoluição do Tietê. Foi culpa de um jacaré, agora vai ser culpa de um cachorro que fica lá coletando lixo na marginal, que fizeram com que a gente voltasse a prestar atenção. Mas qual é a culpa da desgovernança? Por que a gente se afastou? Por que a gente deixou que tomassem decisões por nós? Por que é difícil a gente voltar a pensar na água como água e não como recurso hídrico? Eu acho que olhar para a Mata Atlântica como mata e não mais mato, olhar para a água como água e não como recurso hídrico, mudam o nosso olhar. Resgatam saberes e resgatam valores que a gente perdeu. Por que a sociedade, as ONGs, as comunidades, sobretudo, se afastaram desses espaços de tomada de decisão? Nós tivemos a primeira grande crise de governança nos comitês de bacia brasileiro, o episódio da transposição de São Francisco. Não foi só necessário judicializar, mas a greve de fome de um líder religioso contra aquilo que todos alertavam que não ia dar certo. Um projeto que não tinha planejamento integrado, não tinha avaliação ambiental estratégica, não tinha o menor cuidado com as recomendações que estavam sendo feitas sobre a capacidade de suporte, e nem projeto executivo tinha. E foi licenciado e financiado, etc, etc. A mesma coisa agora. É porque estamos em crise, porque falta, então dispensa-se o licenciamento ambiental, dispensa-se o mínimo de rito para aprovação na tomada de decisões, nos critérios para tomar decisão, e o que é pior, a crise da água gerou uma crise econômica e ética que fez com que os investimentos aqui em São Paulo na despoluição e em saneamento fossem reduzidos em 50% e outros paralisados. Dentre os paralisados estava lá aquele que vinha que mexia com o cidadão comum, o que mora no bairro, aqui no Água Preta, aqui no Pinheiros, em qualquer um dos pequenos córregos, que era a possibilidade de renaturalizar, recuperar pequenos córregos urbanos, essa malha enorme de rios urbanos que temos na bacia do Alto Tietê, transformando-os em parques lineares. Isso trazia uma apropriação, um pertencimento dessa comunidade, numa visão muito rápida de como o saneamento, feito de forma integrada entre município, Estado, os atores da comunidade, quer sejam eles de ocupações regulares ou irregulares, mas uma sociedade que está aí, porque a gente tem uma sociedade oficial, aquela malha urbana que entra nas estatísticas, sobretudo de saneamento, quanto o município tem 100% de coleta, 100% de tratamento, porém, desses 100%, a gente tem uma população marginal, que é essa população que mora em áreas irregulares e que não entra nessas estatísticas, né? E, portanto, o rio mostra para nós, a precária condição ambiental do rio mostra como um espelho dos rios urbanos e rurais do Brasil. Quão grande é o nosso descaso com o saneamento ambiental, não com o saneamento básico só, mas, sobretudo, com o saneamento ambiental, e a grande distância entre a nossa legislação e a nossa realidade. Eu acho que esse é o maior problema do afastamento da sociedade desses espaços de tomada de decisão. Porque se a gente cumprisse a Constituição de 88, que proíbe lançar esgoto sem tratamento em qualquer corpo d'água, nossos problemas estariam praticamente resolvidos. Por fim, a nossa incapacidade de modernizar e atualizar essas legislações, então o instrumento do licenciamento ambiental, o instrumento do saneamento ambiental, a avaliação ambiental estratégica e, sobretudo, a manutenção dos nossos códigos. O Código de Mineração
não pode ser fragilizado por interesses setoriais, pontuais, muito menos o processo de licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais, e nenhum dos estados do Brasil. Aquilo é só a ponta do iceberg. Agora, tomara que a gente tenha a capacidade de usar esses eventos, esses acidentes de gravíssima amplitude, e eu não chamo aqui de acidente, porque foi uma tragédia anunciada, assim como muitas outras, para que a gente se espelhe, para que a gente leia, para que a gente faça com que esses nossos representantes, no mínimo, percam 1 minuto do seu dia para ouvir a academia, para ouvir a ciência, porque o clamor da sociedade nas ruas, o queixume nas redes sociais ou no judiciário, não estão trazendo os resultados que a gente quer. Tomara que caia Cunha e todos os Cunhas que estão aí, porque a gente precisa sim disso. A impunidade nos leva à letargia. Esse sentimento de impunidade, de que o Tietê vai continuar sempre poluído, que eu vou ficar velha e não vou poder voltar a nadar no rio, e que meus filhos, para verem Rio Limpo, terão que ir lá para Bonito ou para outro país, nos deixa incapazes de transformar. E eu não acredito nisso. Acho que só o fato de estarmos aqui, com todos esses saberes, com essa grande oportunidade de brindar do professor Tundizi conosco, já nos conclama e intima a retomar esses espaços de tomada de decisão, porque sem eles a gente vai ficar à mercê disso que está aí, e isso ninguém merece. Muito obrigada.